acontece ali a primeira vez que a torcida do Botafogo, no Maracanã, e numa partida, grita o nome do Gonçalves. Aos 43, um corre a favor do Botafogo e o Adrielson, vral, lá dentro, 3-0 Botafogo. A imprensa não acreditava, a torcida do Palmeiras não acreditava. O Diógenes, pega um trem, vai para São Paulo. E detalhe, meu amigo, quem joga o segundo jogo é o Diógenes. O cara chega de trem e já joga. Fala aí, galera! Botafogo História! Ontem, hoje e para sempre! Estamos de volta aí. Eu estou iluminado, né? Fiz um teste aqui com a iluminação, acho que deu uma melhorada. Quer dizer, melhorada não, as pessoas estão me vendo melhor. Isso pelo menos é que está rolando. Rapaziada, estamos de volta. Marcelão, Roberto Narral, Roberto Bob Narral e eu, Edu Santos. Estamos de volta e vamos falar hoje sobre confrontos com o nosso bravo Palmeiras, confrontos de tempos bem distintos. Inclusive, o que eu vou falar não era nem Palmeiras ainda, era palestra, mas enfim. Mas antes da gente começar, mais uma vez, quero agradecer em nome do Marcelo, do Narral e em meu nome, a participação da rapaziada, dos amigos. A gente está, aos pouquinhos, chegando a uma rapaziada forte para a gente começar, inclusive, a fazer lives. A gente até trocou uma ideia aqui antes. A gente vai começar agora a fazer as lives e a gente conta muito demais com a participação de vocês para a gente poder alavancar isso aí, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, né? Safardana, vai lá e dá aquela moral para a gente, tá? Curta os vídeos, tem uma playlist com vários cortes, tem íntegra, tem resenhas, a gente tem que lembrar sempre, toda quinta-feira a gente posta a nossa resenha. E o que é resenha? O que é resenha? A resenha, vocês vão falar de novo? Não, a gente vai trocar uma ideia a respeito do que a gente conversou, a gente vai agregar uma série de informações, na realidade, uma troca de informações, um dando pitaco um pouco sobre a situação do outro, que a gente não é legal a gente fazer na nossa apresentação do vídeo integral, senão o vídeo fica imenso, né? Então a gente separa com a resenha de uma forma bem descontraída, com várias informações adicionais. Beleza? Então vamos começar a nossa viagem. E hoje, mais uma vez, quem começa sou eu. 1938. Nós vamos começar com 1938. Vamos para a máquina do tempo. A máquina do tempo tem aquela famosa onda, né? As pessoas esperam. Você está ali, né, Marcelo? Você está ali, né? Tá. Agora não esqueço nunca. Chegamos. Pô, chegamos não, eu cheguei, né? Porque você chegou, desculpa, tá certo. Essa máquina no tempo não cabe em 3, não. Não dá. Não tem nem banco de carona, não tem. Não tem, o cara tem que ir ali amarrado. Rapaziada, é o seguinte, eu vou falar sobre 1938 e o jogo em si, ele é basicamente uma referência, porque não tem grandes acontecimentos na partida. O problema que acontece é o entorno. Se você já acompanha a gente com alguma frequência, você sabe que a gente tem os estilos aqui, o Marcelão tem o estilo dele, o Narral tem o estilo dele e eu tenho o meu. Eu gosto muito de contextualizações. Então, esse jogo é um jogo interessante porque ele aborda uma série de pontos que eu já conversei aqui com vocês e vocês vão sacar aqui o porquê disso. Bom, 1938, durante o Campeonato Carioca, ao término do primeiro turno, houve um hiato na tabela para permissão para você, enfim, fazer um joguinho ou outro, dar uma levante. Teve um espaçozinho entre o turno e o retorno. E o Botafogo, para variar, que historicamente sempre foi assim, deu uma brecha, arrumava amistoso, excursão e pá. Isso era interessante para você arrumar um dinheiro. Nós estamos falando de 1938, o profissionalismo estava engatinhando, mas até antes disso, né, rolava um espaçozinho, os caras tinham que fazer jogos, às vezes ganhavam um trocado, quando não tinha o profissionalismo ainda oficializado, mas jogador recebia, muitos jogadores recebiam, outros não queriam receber, mas sempre esses jogos envolviam algum tipo de receita. Em 1938 não era diferente. Como eu falei, o profissionalismo estava engateando, mas havia necessidade de você fazer dinheiro também, para pagar os caras, já tinha salário, né? E lembrando que em 1938, o Botafogo foi pós Copa do Mundo,
por isso o campeonato começou depois, começou mais tarde, começou em setembro. Lembrando que na Copa do Mundo havia 5 representantes do Botafogo, então esse time não era qualquer coisa. Só lembrando, nós tínhamos o Nariz, o Doutor Nariz, Álvaro Lopes Cansado, o zagueiro Martim Mércio da Silveira, nós tínhamos o Zezé Procópio, o Perácio Patesco, que era a famosa ala esquerda do Botafogo. Esses 5 caras foram para a Copa do Mundo. Então esse time era muito forte. Eu já falei aqui para vocês sobre o time de 39, que para mim, acho que Marcelo também considera isso também, um dos grandes times da história do Botafogo, que não ganhou. Qualquer dia desse, a gente vai fazer uma live. Live é mais legal falar, colocar isso em live, né? Para a rapaziada participar. Os grandes times do Botafogo que não foram campeões, e são vários. Bom, mas enfim. Então, esse time de 38 foi basicamente o time de 39. Então, é interessante você saber que era um time muito forte, mas que tinha alguns problemas. E quais são esses problemas? Muitas vezes você ia fazer certos jogos e havia desgaste nas voltas. E aconteceu isso em 38. Quando termina o primeiro turno, o Botafogo estava na briga, o líder era o Fluminense, mas Vasco, Flamengo e Botafogo estavam ali embicando, e o Botafogo abriria o retorno numa partida contra o Bom Sucesso, que era, com todo respeito, o saco de pancada ali, era o time mais fraco ali da temporada. Só que, em função desses 3 jogos que o Botafogo resolveu fazer em São Paulo, a diretoria pediu o adiamento desse jogo contra o Bom Sucesso. Ou seja, o Botafogo pegaria o Bom Sucesso já no fim do campeonato. Muito bem. Como havia esse espaço, o Botafogo resolveu fazer esses amistosos. A pessoa que marcou, não sei se foi um empresário, foi um catacata, sei lá o que os caras resolveram fazer, montaram 3 jogos em 5 dias. Então os caras foram para São Paulo, inicialmente para pegar o Palestra. O Palestra tinha sido vice-campeão em 37, que era um time bastante importante no futebol brasileiro, já o grande Palestra Itália. Depois ele ia jogar contra o Santos e depois contra a Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista, no fim da década de 30, era um dos bons times de São Paulo. Não tinha projeção de um Corinthians, de um São Paulo, de um Palestra, mas era um time muito, muito bom. Muito bem. Ia fazer esse jogo na Baixada Santista. E o Botafogo foi para esse jogo com um desfalque do Álvaro Marieta. O resto era o time titular. O Álvaro Marieta, eu já contei para vocês, era um ponta-direita muito bom, pré-convocado para a Copa de 38. E aí o Carlito, que era então o treinador, o Carlito faz o seguinte: bom, eu não posso contar com o Álvaro, então nós vamos para o nosso multi-homem do ataque, né? O cara que era multifuncional, que era o Pascoal, aquele cara que cheirava gol. Já falei para vocês sobre o Pascoal. O Pascoal era um centroavante, meia-direita, mas, cara, se não tivesse jeito, aí não tem o ponta, Pascoal, o apelido dele era Boneca. Aí, Boneca, ou então português, Pascoal português, vai para a ponta. E o Pascoal foi para a ponta direita. E entra o Schemp, um ucraniano, Eugênio Schemp, que era um jogador que fez inicialmente em São Paulo, veio para o Rio. A história do Schemp é muito interessante. O Schemp, como eu falei, um ucraniano. Ele acaba depois de jogar, se filiando ao Partido Comunista. Ele teve uma participação no movimento político no Brasil bastante importante. Muito bem. O Botafogo, então, vai com o time basicamente o titular, só com o desfalque do Álvaro. E ganha esse jogo por 3-1. O time do Palestra era um time que investiu forte. Inclusive, tem uma matéria muito legal no Esporte Ilustrado sobre o investimento que fizeram no time do Palestra, porque o Palestra, como eu falei, foi vice-campeão paulista. Os caras queriam ganhar o campeonato de 38. Se deram bem, não. Eles acho que ficaram em quarto no final do campeonato. Mas muito bem. O Botafogo vai e vence esse jogo lá no Parque Antártica por 3-1. Perácio abre os trabalhos, logo no iniciozinho do jogo. E aí o Botafogo abre e faz 2-0 com quem? Pascoal, o homem que cheirava gol. Mesmo na ponta direita, sobrou lá, ele saco 2-0. Palmeiras reage, tenta reagir no segundo tempo. E mais uma vez, né, conflito de informações, né? Alguns jornais davam Rolando, outros davam Lima. Eu vou no Lima, sei lá, cismei. Vou no Lima. A rapaziada dava Rolando, a maioria dava Lima, vou de Lima. É o que nós já frisamos aqui, gente. Não tem como você precisar, muitas vezes, autor ou autores de gols. E isso acontece com o terceiro gol do Botafogo, que a maioria dos jornais coloca Schemp e outros colocam Carvalho Leite. Havia uma diferença
fundamental entre os dois, inclusive na altura, apesar de os dois terem a pele bem branca e cabelo preto. Mas eu vou no Champ. Beleza, o Botafogo vence por 3-1. E aí você vai falar assim, poxa, esse jogo contra o Palmeiras acaba a história aí. Beleza, a história acaba aqui. Mas só que a história segue. Por quê? O Botafogo volta para disputar o Campeonato Carioca, babando na cola do Fluminense. Como eu expliquei, voltaria para jogar contra o Bom Sucesso, esse jogo foi adiado. Então o Botafogo volta com uma seguinte sequência. América, não é uma América de hoje, infelizmente, nosso Mequinha que está no bagaço, mas é uma América do fim dos anos 30, 40, 50, até 60 quando foi campeão, né? Inclusive, América muito forte. Sequência era América, Bangu, fortíssimo Bangu dos anos 30, depois Vasco, Flamengo e Fluminense. Olha só, sequência. Mas muito bem, o Botafogo volta, empata com a América, mas depois vence o Bangu e vence o Vasco, que estava invicto no campeonato, vence de virada. O Vasco passou o primeiro turno invicto, estava na quarta rodada, porque o jogo do Botafogo tinha sido adiado, invicto, o Botafogo vence de virada. Bom, beleza. O que acontece? Se o Botafogo vencesse, na sequência, Flamengo e Fluminense, assumia a liderança do Campeonato Carioca. E aí ele teria aquele joguinho adiado com Bom Sucesso, lembra que eu falei? Então ela venceu o Bom Sucesso e segurar a liderança e pegar a reta rumo ao título. Mas aí, meu amigo, a conta chega. Como eu falei, o Botafogo joga 3 partidas em 5 dias e depois vem uma sequência insana. Consegue ganhando, vai ganhar e chega num jogo contra o Flamengo, um jogo complicado. O Botafogo perde esse jogo para o Flamengo. E aí o jogo contra o Fluminense passa a ser vida ou morte só para o Botafogo. Então tudo aquilo que foi planejado, ou seja, é um pensamento bastante razoável, né? Se você não faz uma sequência de jogos, tudo bem, vai a São Paulo, faz um amistoso e volta, show de bola. Mas você fazer 3 jogos em 5 dias, a conta chega. O próprio goleiro, o Aimoré, se machuca na excursão. Ele tem um problema sério na clavícula, e é curioso isso. O Botafogo tinha levado um goleiro reserva chamado Jorge. Esse cara era do time de amadores e tal, não era nem relevante ali na época, e aí ele entra no próprio jogo contra o Palestra, no lugar do Aimoré. Só que o negócio foi tão complicado que o Botafogo contrata um goleiro, que era o Diógenes, que era um goleiro que era do canto do Rio. O Diógenes, pega um trem, vai para São Paulo, e detalhe, meu amigo, quem joga o segundo jogo é o Diógenes, o cara chega de trem, já joga. O Aimoré fica fora do restante da excursão. Ele volta, sentindo ainda o ombro, e aí tem uma situação que é complicada, que eu vou fechar minha participação lembrando sobre isso. O Botafogo, então, como eu falei, perde na sequência para Flamengo e Fluminense, e aí fica numa situação desesperadora. Porém, ainda com chance. E aí vem esse bendito jogo com Bom Sucesso. O Botafogo vence esse jogo por 2-1. Só que durante o jogo, o Aimoré sente a clavícula e ele tem que sair. Naquela época permitia a substituição do goleiro. Só que o cara que entra, o Humberto, tinha sido contratado e não estava regularizado, meu bom. Aí o Botafogo vence o jogo por 2-1 e perde os pontos. A sequência final, ele pega um jogo contra o Bom Sucesso. Não, o Bom Sucesso foi 1-0. Madureira e São Cristóvão. Cara, esse jogo contra o Madureira, 11-3. Lembra do Pascoal? Chuta quanto essa criança fez. Só para rimar. Meia dúzia. Quase. O cara fez 6 gols. E aí no jogo final, 6-1. E o Pascoal faz 3. Os últimos 2 jogos, nosso Pascoal Boneco Português, faz 9 gols. Eu friso sempre essas coisas para que você que não conhece, fala, cara, que isso? Que esse maluco? Um cara que não é conhecido, um cara que não é famoso, Pascoal de Gregório, um super goleador do Botafogo. Bom, eu frisei esse jogo contra o Palestra Itália, já que é um confronto que o Botafogo vai fazer na próxima rodada no Brasileiro, para lembrar que esse joguinho contra o Palestra Itália, o forte time do Palestra, acabou ajudando, sim, ao Botafogo e derrapando no Campeonato Carioca mais uma vez, como acontece na história do Botafogo de Futebol e Regatas, as excursões prejudicando. Isso não é justificativa, gente, isso é fato. Tá? O Botafogo precisava várias vezes, como Marcelo frisa, em muitos anos o Botafogo, precisando ganhar dinheiro, fazia excursões,
chegava debilitado, e lembrando, hein? Lembrando, não é que nem hoje. Hoje o cara, tá sentindo uma dorzinha aqui no lóbulo da orelha, a fisiologia não deixa o cara jogar. Naquela época, meu irmão, você jogava... até te lembrei um negócio aqui. Naquela época você jogava mancando, com material completamente diferente do que é hoje. E o que eu lembrei tem a ver com Pascoal de Gregório. O Pascoal de Gregório era um jogador, vou falar de contusão, para você ver, sentir o nível do negócio. Talvez os nossos amigos não saibam disso aqui, Marcelo e Narral. O Pascoal, ele, em 41, estamos falando aqui de 1938, beleza? Em 41, o Botafogo, e nós já falamos sobre isso aqui, uma excursão ao México e Estados Unidos. O Pascoal estava na relação e ele acaba se machucando. E ele fica fora, ele é cortado da relação. Uma entrevista que ele fez posteriormente, ele falou que foi a maior decepção da vida dele, porque ele nunca tinha viajado para fora do país. E ele nunca esqueceu, isso nessa entrevista, essa frustração de não ter viajado. Mas o que isso tem a ver com lesão? Depois que ele sai do Botafogo, ele volta para o Canto do Rio, para onde ele surgiu. Né? Ele surgiu no futebol de Niterói, mas no Canto do Rio ele bombou, foi brigar pela artilharia e tal. E aí, já no fim de carreira, ele sofre uma lesão no braço, numa queda. Infelizmente, ele continua jogando e essa lesão se agrava. A lesão se agrava de tal forma que ele corria risco de perder o braço. Porque, enfim, continuou jogando, obviamente, por mais que você não chute com o braço, os movimentos de corrida, impulsão, e infelizmente isso acabou mexendo com a cabeça do nosso Pascoal, que teve um fim triste, que eu não vou falar aqui qual foi, mas uma lesão mal curada, que infelizmente não foi no Botafogo. Então, só para finalizar, essas excursões muitas vezes sobrecarregavam o estado atlético dos jogadores, que, lembrando, não eram atletas, eles eram jogadores de futebol, que tinham suas profissões, muitos deles tinham suas profissões, Dr. Carvalho Leite, Dr. Álvaro Lopes Cansado, que era um nariz, né? Era um cara, alguns eram advogados, então os caras jogavam muitas vezes sem as condições ideais. E mais uma vez o Botafogo vai fazer uma excursão e acaba sendo prejudicado por ele mesmo, né? Pela direção que tem que colocar o time para rodar, e o time acaba perdendo a chance de disputar o Campeonato Carioca de 38. Essa é a minha historinha, falando sobre Botafogo e Palestra Itália de 1938, um jogo que o Botafogo levou de boa, mas que acabou tendo consequências não muito interessantes para o restante do Campeonato Carioca. Bom, agora nós vamos passar... Nós temos aqui uma sequência. Agora vamos dar um salto bacana, né? O bagulho vai ser alto, né? Eu vou sair de 1938 e vou dar um salto para 1989. Nossa Senhora! Caramba, isso aí vai... A cápsula do tempo vai ter que ficar toda incrementada. Vamos lá, a nossa cápsula do tempo. Voando, voando! Fala, pessoal! Fala, tudo bom? Então, o jogo que eu vou falar hoje é um Botafogo e Palmeiras que aconteceu em 3 de dezembro de 1989. Esse jogo, ele tem uma história, né, que é importante, porque ele vai fazer um enlace, um casamento eterno, né, da torcida com um jogador que tinha acabado de chegar no clube. Bom, mas esse jogo é do Campeonato Brasileiro? É de qual fase? Eu vou dar uma explicação bem rápida desse campeonato de 89, que é muito simples, né? O campeonato, ele com 22 clubes, 2 grupos, A e B. A primeira fase, que eles chamavam de primeiro turno, eles se enfrentaram dentro do próprio grupo, os 8 melhores continuavam. E os 3 piores de cada grupo foram para o chamado Torneio da Morte, para ver as equipes que seriam rebaixadas. E aí continuou a segunda fase, que eles chamavam de segundo turno, onde as equipes iam enfrentar um grupo contra o outro, e continuando com a pontuação. Terminando então essa fase, que eles chamavam de segundo turno, o melhor do grupo A ia enfrentar o melhor do grupo B na final. É um regulamento não muito difícil, simples, né? E o Botafogo estava no páreo. Essa partida é da penúltima rodada do segundo turno.
Botafogo joga com o Palmeiras e teria só mais um jogo contra o Santos. E o Botafogo estava no páreo de classificar para ir para a final. Só que ele tinha também um time que estava ali à frente, um pontinho, que era o São Paulo, né? O Botafogo tinha que fazer o trabalho de casa, vencer Palmeiras, vencer Santos e torcer para o São Paulo ter um tropecinho, né? Bom, o Botafogo era o campeão estadual invicto de 89. O Botafogo entrou no Campeonato Brasileiro, que foi após foi no segundo semestre, né? Foi após a nossa conquista histórica, que nós já falamos aqui, de várias partidas. Falamos dessa conquista. O Botafogo entra como campeão estadual de 89. E o Palmeiras amargando um jejum de 13 anos. Já 13 anos, porque 89 ele já não tinha mais condição de ganhar o brasileiro. Ele havia sido campeão lá em 76 e depois o Paulista, foi né? vice-brasileiro. O Paulista. Foi. Eles ganharam o Paulista. Paulista. Isso. Ele foi campeão paulista em 76, o 15 de novembro de Piracicaba, foi o vice, né? E depois ele não ganhou mais nada. Então o Botafogo entrou ali, né, como campeão, querendo ir para a final. Os jogadores entraram com disposição. Em relação ao time que foi campeão, algumas mudanças. Saíram alguns jogadores, chegaram outros. O Josimar saiu, foi para o Flamengo. O Vitor saiu, foi para o Fluminense. Mas chegaram Paulo Roberto, né, o lateral do cruzamento certo. Também o Gonçalves, né, aquele lá que nós falamos naquele 3-3 lá, ele já era jogador do Flamengo, ele fez o gol contra, o segundo gol do Botafogo, né, já lá pelos 30 e tantos minutos, e no finalzinho o Vitor empatou. Então o Gonçalves chegou para o Botafogo, zagueiro. Chegaram também Donizete e também o Valdeir, né, o The Flash, como dizia o saudoso Januário de Oliveira. Bom, então o Botafogo com algumas mudanças, mas mantendo a base do time campeão. Na sexta rodada, do primeiro turno ainda, perdemos o técnico. Nosso Valdir Espinosa foi para o Flamengo e, a partir dali, o nosso técnico foi o Edu Antunes, irmão do Zico, que armou o time muito bem. O time estava bem armadinho, estava jogando muito bem. E, nesse jogo, o Botafogo propôs o jogo totalmente. Foi. Já no primeiro minuto, Paulinho Criciúma perdeu um gol. Aquele gol que não se perde, ele perdeu o gol. O Botafogo, ele buscou o tempo inteiro o gol. Principalmente do lado direito, com o apoio do Paulo Roberto e a velocidade do Donizete. O Palmeiras veio para segurar o empate, tocando a bola para a lateral, segurando o jogo, simulando contusão. Teve um lance que o Veloso ficou 2 minutos sentindo aquela dor que não era nada, goleiro, né, do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras veio para fazer um antijogo e o Botafogo propondo, querendo a vitória. E aí, o que acontece? O Botafogo perdeu várias oportunidades, como eu falei, o Donizete apoiou bastante, o Paulo Roberto apoiou, o Donizete teve bastante velocidade, teve várias oportunidades, perdeu algumas chances na hora da finalização, ele não estava acertando. E uma bobeira nossa, no primeiro tempo, quase que o Palmeiras faz o gol, o Gaúcho chegou a meio que sair como se fosse comemorar, mas o Ricardo Cruz conseguiu defender. Uma bobeira nossa, do nosso zagueiro Josimar. A zaga reserva estava jogando porque o Gotardo estava machucado, tinha machucado no jogo anterior contra o Vasco, e o Mauro Galvão tinha tomado o 3º cartão amarelo. E aí a nossa zaga foi Josimar e Gonçalves. O Gonçalves vinha jogando, mas de cabeça de área. Como a gente ficou sem os 2 zagueiros, né, titulares, o Edu tirou ele da cabeça de área e colocou ele na zaga. Então, esse jogo, ele tem 2 personagens, né? Esses 2 personagens, um
o autor do gol, ainda vai sair o gol no segundo tempo, e outro personagem marcante, um jogador recém-chegado ao Botafogo, né? E eu falei agora de vários jogadores que chegaram após a conquista do estadual. Vem o segundo tempo, o Edu faz mudanças, tira a Mazolinha, coloca Gustavo, tira o Paulinho Criciúma, coloca o Luiz Cláudio, né? A torcida apoiando o tempo inteiro, os quase 23 mil pagantes apoiando o tempo inteiro, o time determinado, correndo, tendo oportunidades. E aí, aos 42 do segundo, Paulo Roberto fez um cruzamento e o Edson se atrapalhou e botou para escanteio. Ele poderia até ter atrasado para o goleiro, mas ele se atrapalhou e botou para escanteio. O que acontece? O Luiz Cláudio bateu o escanteio, tocou a bola para o Gustavo devolveu para ele e ele toca a bola para o Vanderlei, meio que até escorrega, ele cai ao tocar a bola, ele caiu. E o Vanderlei pega, limpa, chuta e faz o gol. Botafogo 1-0 e o Botafogo vence com esse gol do Vanderlei 1-0. Eu falei que existiam dois personagens no jogo, né? Um autor do gol, Vanderlei. Vanderlei havia chegado ao Botafogo em 87, ele disputou o Campeonato Mundial de Juniores, na época se falava, né? Hoje seria Sub-20, em 87 no Chile, né? Ele veio para ser, vamos dizer, o titular da lateral esquerda, mas não estava se firmando, tanto é que no estadual, né? O Marquinho foi titular, e antes mesmo o Renato Martins também estava jogando na lateral. Nós tínhamos 3 laterais esquerdos. Só que ele começou a se firmar com o Edu. E ele disse que esse gol, né, ele dedicava ao Edu, porque o Edu o incentivou sempre a tentar pegar a bola na entrada da área e chutar. E naquele dia foi com precisão. Ele chutou. A bola até deu uma resvalada no Edson, uma coisa mínima, mas entrou. Então, é isso que importa. Então, assim, ele é uma figura do jogo, uma figura importante, um personagem do jogo, porque, para ele, né, ele acabou sendo festejado pela torcida, né, acabou sendo, assim, os holofotes ficaram em cima dele, os repórteres, né? E ele meio que lavou a alma dele, né? E foi a melhor apresentação dele no Botafogo. E o outro personagem, que eu falei que é de um jogador recém-chegado, é exatamente o Gonçalves. O Gonçalves, que vinha jogando na cabeça de área, ele foi para a zaga, como eu já falei, a gente ficou sem a zaga titular, e deixou o Edu embaraçado, porque ele jogou muito, desarmando e partindo para o ataque. Então, o Edu ficou embaraçado, mas mesmo assim falou, não, no próximo jogo ele volta para a cabeça de área e a zaga titular vai voltar. Em especial, esse jogo é especial, como eu falei, porque acontece ali a primeira vez que a torcida do Botafogo, no Maracanã, e numa partida, grita o nome do Gonçalves. E a torcida do Botafogo gritou inúmeras vezes ao longo dos jogos e dos anos que ele ficou no Botafogo. Ele foi para o México, depois ele voltou, né? Conquistou brasileiro, estadual, Rio-São Paulo, né? Tem uma história no Botafogo. A partir de 97, ele foi o capitão do Botafogo. Então, é a primeira vez que a torcida grita o nome dele. É a primeira vez que acontece esse enlace, que nunca mais será desfeito, né? Porque a torcida do Botafogo tem o Gonçalves como um ídolo. Ele está no muro dos ídolos. E eu acredito que todos, assim, na nossa geração, os mais velhos, que viram o Gonçalves jogar. Meu pai tem 93 anos, né? Meu pai adora o Gonçalves. Toda a nossa geração tem
esse carinho pelo Gonçalves. E aí, no vestiário, ele dá uma declaração que eu vou ler aqui, que diz assim: o mais bonito é que, pela primeira vez, não sou visto como uma eterna promessa, como acontecia no Flamengo. Sou uma realidade. E agradeço aos dirigentes rubro-negros por me terem dado a chance de, longe deles, encontrar meu futebol. E aí, não é só ele agradecendo, não. Nós também, botafoguenses, agradecemos, né, que o Flamengo vendeu o Gonçalves para o Botafogo, o seu Emil foi lá e comprou o Gonçalves, né? Então, nós também agradecemos. O seu Emil era o homem forte do Botafogo, né? Do futebol, e trouxe o Gonçalves para o Botafogo. Então, a partir daquele dia, aconteceu esse enlace, como eu falei, e é a primeira vez que a torcida grita Gonçalves, Gonçalves, né? E ficou marcado. O Botafogo venceu o jogo, foi para a rodada final, precisava vencer o Santos, na Vila Belmiro venceu, mas o São Paulo também venceu o seu jogo contra a Portuguesa, e aí o Botafogo não classificou. Ele ficou em 4º lugar no campeonato, e a final acabou sendo entre Vasco e São Paulo. Uma campanha, foi muito boa essa campanha do Botafogo, né? O Edu, como eu falei, ele armou o time muito bem, e acabou, no ano seguinte, levando o time ao título. Ele dirigiu o time de 90 no estadual em todas as partidas, menos na final. E aí, na final, ele tinha ido para o México, dirigiu o time do Veracruz, Cruz Azul, se eu não me engano, troquei aqui, Cruz Azul. E o nosso técnico foi o João Martins. Então, só para mostrar que nosso time estava arrumadinho, estava jogando muito bem, pressionou bastante, fez o gol, venceu, e ali nasceu essa história de amor entre a torcida do Botafogo e Gonçalves. E agora a máquina do tempo vai... É que eu exagerei, eu voltei muito no tempo, deixa eu voltar para agora. Na realidade, você não tinha que voltar no tempo, né? Ele estava em 89, você tinha que avançar no tempo. Mas avançar, mas voltar no tempo, de acordo com o nosso vídeo hoje aqui. A gente vai voltar da atualidade para quase atualidade. Pronto. Chegamos em 2024. Esse vídeo está sendo gravado em 2025. Um jogo contra o Palmeiras. O Narral, no início do nosso programa, tinha proposto da gente falar sobre as 4 finais de 2024 contra esses 4 adversários: Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e São Paulo. Nós ganhamos 2 títulos aí, importantíssimos, né? Mais jogos antigos contra esses times, né? E nós fizemos. Mas hoje eu quero falar de uma coisa bem mais recente, que eu acho que nenhum botafoguense esqueceu, né? Claro. 2024, na 32ª rodada do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro, o Botafogo meteu 3-0 no Vasco e o Palmeiras perdeu 2-0 para o Corinthians. O que aconteceu? Faltando 6 rodadas, a gente meteu 6 pontos de diferença para o Palmeiras. Próximo jogo, Cuiabá no Newton Santos. 0-0. Um ferrolho lá atrás e tal. O Botafogo não estava tendo muito sucesso com esses ferrolhos, né? Aí vem o jogo seguinte, o Atlético Mineiro lá em Minas. O Atlético, com um jogador expulso, botou um ônibus na frente, como dizem agora, né? Da área, e segurou o 0-0 até o final. Teve confusão depois do jogo e tal, briga. O Luiz Henrique jogou o copo d'água não sei quem lá fora. E veio o terceiro jogo contra a Vitória no Maracanã. Estava ganhando da gente 1-0. Né? No finalzinho
bem no final mesmo, o Tiquinho empatou, se bem que o juiz deu, na súmula, gol contra do adversário. E o Palmeiras ganhou os 3 jogos, cara. O que aconteceu, então? Ficou Palmeiras e Botafogo com 70 pontos empatados. Só que o Palmeiras tinha uma vitória a mais. E nós íamos jogar contra eles lá no Allianz Parque. E aí, boa parte da torcida do Botafogo, a imprensa, dizendo: vai amarelar que nem em 2023, vai entregar o campeonato de novo, vai pegar o Palmeiras no Allianz Parque. E não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu é que no dia 26 de novembro, fomos ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras, brigar pela liderança, que nos tinha escapado por causa do número de vitórias do Palmeiras. E o Botafogo jogou com John, Vitinho, Bastos, depois Adrielson, Alexander Barbosa e Alex Telles, depois Marçal, Gregory, Marlon Freitas e Thiago Almada, depois Eduardo, Luiz Henrique, depois Matheus Martins entrou, Igor Jesus, que saiu aos 31 para a entrada do Júnior Santos, e o Savarino, o técnico Arthur Jorge. E o jogo não começou bom para a gente, não. Os 10 primeiros minutos do jogo foi um inferno. O Palmeiras teve 2 boas chances de gol, muito boas, e com 10 minutos o Bastos se machuca. E aí entra o Adrielson. E aí essas coisas voltam, né? Poxa, o Adrielson, que estava no ano passado, e o Botafogo não conseguiu ser campeão, e o caramba. Mas, aos 18 minutos do primeiro tempo, o Alex Telles vai bater um córner pela direita, e o fato engraçado disso aí é que ele ia bater e não bateu porque viu que tinha um óculos escuro no gramado na frente do quarto de círculo da bandeirinha de córner, entregou os óculos para o Bandeira, né? E em vez de bater lá dentro da área, atrasou-se mais ou menos no bico da área para o Almada. O Almada rolou para o meio da área, apareceu o Gregor lá de surpresa, desmarcado, e pimba, o Botafogo. O Botafogo começou a melhorar. Mas pouco depois, teve uma jogada do Palmeiras perigosíssima, que o zagueiro do Palmeiras, depois na cobrança de escanteio, cabeceia, o Rony entra assim, meio no pico da pequena área, pressionado pelo Adrielson, e a bola passa pelo John, vai na trave direita, né? Enviesado assim, e a defesa do Botafogo afasta. Mas depois disso, o Botafogo já tinha melhorado um pouco do jogo, ameaçando mais. O Igor Jesus perdeu um gol no final do primeiro tempo, tentou dar uma cavadinha por cima do goleiro do Palmeiras, acabou ficando fraco, o goleiro segurou. O Almada também teve chance. E aos 45, o John fez uma defesa no contrapé miraculosa também. E estamos lá, primeiro tempo, 1-0 Botafogo. Vamos para o segundo. Começa igual o primeiro. Palmeiras pressionando, o Botafogo se defendendo. E o Flaco Lopes perdeu um gol não muito difícil, acabou estando fraco. O John fez assim, pegou sem problema nenhum. Agora, logo depois disso, lá para os 20 e poucos minutos, 23, por aí, aconteceu um fato marcante. Um córner pela esquerda do Botafogo, o lateral direito dele, que estava jogando muito bem, o Marcos Rocha, antes da cobrança do escanteio, dá um tapa na cara do Igor Jesus. O juiz deu um amarelo, o VAR chamou e falou: não, parece agressão, não pegou assim em cheio, mas tipo assim, unha passando aqui na cara, né? Não sei se pegou no olho, não deu para ver. E aí, ó, Marcos Rocha fora. A partir daí, só deu o Botafogo. O Palmeiras tentando atacar, naturalmente, mas com um a menos. E a expulsão aos 23, logo depois, aos 27, o John bate um tiro de meta lá para frente. O Igor Jesus ganha na cabeça, quase na entrada da área, do zagueiro. O Savarino entra sozinho, coloca no fundo da meta e 2-0 Botafogo. E o Palmeiras aí já desarrumou completamente, né? Aos 43, um corre a favor do Botafogo e o Adrielson, vral, lá dentro, 3-0 Botafogo. A imprensa não acreditava, a torcida do Palmeiras não acreditava, só a gente e só o Botafogo acreditava na gente mesmo.
Ainda teve um golzinho deles lá de lambuja, que foi os 3-1, no finalzinho. Mas, se a gente ainda não estava com a mão na taça, eu comemorei com um licorzinho irlandês preto e branco, porque a taça ainda não tinha chegado. Licor aqui é conhecido, hein? Esse licor o pessoal já conhece. Esse licor. Licor aqui é preto e branco, café com baunilha aqui é pretinho. Isso. E boa nata. Isso. E abarro, lá vai ele. Boa, que beleza, hein? Pô, que delícia esse licor. A taça não veio nesse jogo, mas no próximo fim de semana nós tivemos aquela conquista espetacular com o Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, isso é outra história que a gente vai contar ainda. Depois ganhamos do Internacional lá, e 8 dias depois do jogo contra o Atlético Mineiro, fomos campeões no Newton Santos, ganhando São Paulo 2-1, campeões brasileiros e da Libertadores. É um ano inesquecível para a torcida do Botafogo. É um ano épico. E esse jogo contra o Palmeiras foi crucial para a gente assumir a liderança, ficar 3 pontos na frente do Palmeiras e só precisar, nos últimos 3 jogos do Brasileiro, fazer o mesmo número de pontos que o Palmeiras. Só que nós fizemos 3 a mais, nós acabamos 6 pontos na frente do Palmeiras, na frente deles. É isso. Viva o Botafogo, viva as grandes conquistas do Botafogo. E não se esqueçam disso, hein? Daqui a 50 anos estaremos lembrando, apesar de termos conquistado várias outras taças daqui a 50 anos, como estas. Mas essa foi o ponto de partida do Botafogo para voltar a ser o grande Botafogo que foi há muito tempo. Valeu, galera. Vamos embora. A gente, esse jogo que o Marcelo citou, né, que foi ontem, né? Que vai ficar na nossa memória geral, assim como o jogo do Narral, né, que é 89, a gente já estava na área. A gente vai falar bastante sobre esses jogos na nossa resenha. Tem umas informações aí paralelas, umas paradas que são interessantes. O jogo de 38 já fica um pouco mais complexo, né? Porque de nós 3 só o Marcelo já tinha nascido, mas a gente vai falar também um pouquinho sobre eles. Rapaziada, esse é o nosso episódio da semana, da íntegra. Vocês vão ter esses cortes devidamente fatiados. E sempre eu dou uma pancadinha aqui, porque acho que a galera já deve ter notado que eu tenho um prejuízo na minha lataria aqui pelo lado direito, né? Ainda mais agora com a iluminação, que eu fiz questão de colocar aqui para ficar um negócio menos intimista, né? Mas, enfim, agora que legal, tem um cara fazendo obra, que maravilha! Opa, que beleza, tá certo. Então é o seguinte, rapaziada, até a resenha, estamos caindo dentro na resenha, a gente espera vocês por lá. Lembrando sempre que a resenha não é simplesmente uma reprise do que a gente falou, muito pelo contrário, a gente vai falar sobre uma série de outros pontos. Eu tinha umas coisas para colocar aqui no jogo de 89, o próprio jogo de 94, umas curiosidades, certamente Marcelo também tem, Narral também tem, e a gente vai passar isso tudo para vocês na resenha. Participa com a gente, bota lá comentário, faz pergunta, faz crítica, respeitosa sempre, claro, tá bom? Sugestões para que a gente continue crescendo. Rapaziada, é isso, Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Palmeiras na conta, mais uma vez. Nos vemos na resenha. Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem. Curte o vídeo, malandro. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Compartilhe com os amigos. Até a próxima. Tamo junto. Aperta o sininho. Receber as nossas notificações, os nossos avisos. Nós não vamos avisá-los. Nós vamos preveni-los do que a gente vai fazer na próxima. Exatamente, isso. Bem lembrado. Valeu, rapaziada. Fiquem bem. Se cuidem aí.